E atenção, consumidor de São Paulo, prepare o bolso, porque a tarifa de água subiu quase 10% na Grande São Paulo. Destaque de David de Tarso. 9,56%. Este é o percentual autorizado pela Agência Reguladora Paulista para que a Sabesp possa aumentar suas tarifas em relação aos valores cobrados atualmente. O novo reajuste já começa a valer a partir de 10 de maio, conforme informou a Companhia de Água e Saneamento do Estado de São Paulo. O aumento foi com base na inflação pelo IPCA de 5,6% em 12 meses até fevereiro, um resultado de revisão tarifária extraordinária de 5,5% e um ajuste compensatório relacionado a 2021 a ser descontado de 1,4%, que resultou no percentual final de quase 10%. E com tantos reajustes ultimamente, é difícil encontrar pessoas que concordem com mais um aumento. A advogada Bianca Vidal e o encarregado de manutenção Robson Santana são contra. É um absurdo, né? A gente já está pagando tantas tarifas altas, mais uma para conta. A gente já está numa situação econômica difícil, né? E agora o reajuste já vai vir complicar um pouco mais a situação, né? Já não vai ajudar muito, né? O problema é que o salário dificilmente acompanha os aumentos, conforme relatam Silvia Santos, analista júnior, e Rosana Heffliger, supervisora de faturamento. Eu acho bem injusto, né? A gente assalariado não tem isso, né? O salário mínimo não subiu de acordo, né? Bem injusto para todos. A gente tem dissídio uma vez por ano, né? Ainda tem brigas de sindicato e aí você consegue o mínimo, né? Mas por ser lei, o sindicato ainda tem que dar, mas é o mínimo, então está difícil de acompanhar. E um dos temas muito recorrentes durante essa gestão do governador Tarcísio de Freitas tem sido a possível privatização da Sabesp. Por isso, o Datafolha foi às ruas e perguntou às pessoas o que elas acham de desestatizar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. De acordo com o levantamento, 53% dos entrevistados dizem ser contra a transferência da empresa para iniciativa privada, enquanto 40% são a favor. A minoria, 1%, declara ser indiferente e 6% não souberam responder. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 5 de abril em 65 municípios de todas as regiões do estado de São Paulo. Foram realizadas 1.806 entrevistas presenciais com pessoas acima de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E as mesmas pessoas que conversamos sobre o reajuste na tarifa no começo dessa reportagem também responderam se são a favor ou contra a desestatização da Sabesp. E você é a favor da privatização da Sabesp? Não. Acho que ela tem que continuar sendo do Estado. Sim, por hora sim. Por quê? Porque eu acho que pode ser que piore, né? É uma incerteza, uma incógnita. Não, no momento acho que não é viável, não. Eu acho que a questão da privatização ela tem que ser estudada com muito cuidado, né? Mas eu acho que no atual momento não é algo viável e que vá trazer algum benefício a longo prazo. Isso considerando até em paralelo a situação pegando um paralelo, né, que é a situação da CPTM da Via Mobilidade, né, que a gente vê que depois que houve a transição pro privado, o serviço decaiu consideravelmente. Então acho que se é uma estatal que já está funcionando plenamente, eu acho que privatizar não seria um caminho viável. Eu sou a favor da privatização, desde que melhore, porque hoje a gente tem as linhas aí de metrô. A linha amarela é privatizada, não tem nem comparação com a que não é. Né? Até no nível de atendimento à população, de higiene, de segurança, não tem nem comparação. Eu não sei, eu acredito assim que privatizando, talvez a gente tenha alguns problemas a mais, como a gente tem a experiência do metrô, né, de algumas linhas que foram privatizadas, dos trens, da CPTM. Então eu não tenho umas dúvidas aí com relação a isso. Precisa ser realmente muito bem visto. Eu acho que tem os prós e os contras, né? Então, se é uma empresa, né, boa, né, se pesquisar, uma empresa que realmente vai melhorar o serviço, né,
Mas a gente não tem tido boas experiências aí, né, com empresas privatizadas. Na última sexta-feira, a Sabesp afirmou que a chamada inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de apoio e consultoria para estudos de desestatização da companhia foi ratificada e publicada em Diário Oficial do Estado. Com isso, a companhia deve assinar a contratação da IFC, International Finance Corporation, para assessorar o processo. Bom, Luiz Felipe Dávila, o cidadão fica sempre, como a gente viu mesmo na reportagem, refém dos aumentos. Não é justo esse reajuste da água na Grande São Paulo, mesmo acima da inflação? Bom, reajuste não só acima da inflação, mas traz uma outra questão que é mais importante. É o problema, a Sabesp, que é considerada a melhor empresa estatal de saneamento, ainda tem uma média de desperdício de água tratada de 35%. Um verdadeiro absurdo. Essa média no resto do Brasil chega a 60%. Então, assim, mostra a ineficiência da gestão de uma estatal. É esse o ponto. Não é possível uma empresa que é considerada a melhor do saneamento ter 35% de água tratada desperdiçada. E aí quem paga a conta é o consumidor, que aumenta a tarifa. Segundo ponto, nessa questão de privatização, as empresas públicas, as estatais, não têm capacidade econômica financeira de investimento. E aí voltamos ao tema que a gente vem discutindo aqui no Jornal da Manhã há tanto tempo. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água. Então, assim, nós precisamos de investimento. O setor público não consegue investir. E por que não consegue investir? Porque a maior parte do dinheiro arrecadado é gasto com a máquina pública, com benefícios, com salários, com privilégios, ou seja, com a ineficiência do Estado. Porque se o Estado fosse eficiente, esse serviço público seria de boa qualidade. Então, assim, nós temos empresas incapazes de fazer o investimento que precisa para atingir a meta da universalização do saneamento em 2033 e ainda temos desperdício aqui na melhor estatal do Brasil de saneamento, 35%. Você imagina no resto do Brasil. E vale a pena fazer essa pergunta também, né? No Rio de Janeiro. Pergunta agora que a SEDAI foi privatizada, que a virada que já deu no Rio de Janeiro, o que eles acham da privatização? E você vai ver a resposta, que é uma população absolutamente favorável do que ocorreu lá. Agora, Amanda, em relação ainda à Sabesp, é bom lembrar que a Sabesp tem ações em bolsa, na Bolsa de Nova York, por exemplo, mas o que essa privatização poderia avançar nesse serviço, na entrega dos serviços para a população? Olha, o governador Tarcísio de Freitas contratou o estudo já para a privatização da Sabesp. Então, agora nós teremos em números as possibilidades de melhorias com a possível privatização da empresa. É um dos grandes objetivos, uma das grandes metas do governador Tarcísio. Ele não esconde isso de ninguém. Ele gostaria de privatizar tudo que ele puder. A Sabesp, o Porto de Santos, é que o Porto de Santos esbarra no governo federal. Mas a Sabesp ele fará de tudo para privatizar e até apresentar isso como um case de contraponto ao governo federal, um contraponto às mudanças no marco do saneamento que o governo fez recentemente por decreto, aliás, que pode ser derrubado por decreto legislativo, uma iniciativa do parlamento. Já o Fernando Monteiro, que é um deputado aliado, Arthur Lira, já conseguiu as assinaturas suficientes para protocolar esse decreto legislativo. O governo Lula corre o risco de sofrer sua primeira grande derrota com a derrubada, né, dessas mudanças que o governo anunciou na semana passada no marco do saneamento, e a Sabesp certamente será um case que São Paulo usará para tentar mostrar, caso consiga fazer a privatização, que a privatização pode ser bem sucedida. E aí eu concordo com o Dávila, né? Eu acho que tem alguns setores que merecem de fato ser privatizados, que a iniciativa privada pode fazer um trabalho melhor simplesmente porque tem a capacidade de investir. Eu acho que a grande pergunta, o grande questionamento que fica é o seguinte: e as tarifas? As tarifas vão aumentar consideravelmente? Porque esse é um tema de interesse do consumidor. O consumidor já vai ter que pagar uma tarifa quase 10% mais cara com a Sabesp, como empresa pública e como empresa privada. Isso vai surtir que tipo de impacto, que tipo de efeito no bolso do consumidor? Mas isso certamente será respondido pelos estudos encomendados pelo governador.